Pensando no presente ideal para o Dia dos Namorados? Tulipa Floricultura. Nesse dia 12 de junho, emocione seu amor com buquês de rosas, tulipas ou uma cesta de café da manhã. Faça sua encomenda na Tulipa Floricultura. Marise Barros 936. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Unopar Fargep Polo Cruz Alta, a maior universidade de ensino à distância do Brasil. Apenas uma noite de aula por semana e mensalidades acessíveis a seu orçamento. São mais de 200 mil alunos formados no Brasil. Para mais informações, acesse o site unopar.br. Unopar Fargep Polo Cruz Alta, Rua Copacabana, 179. Fones 3343 1222 e 3324 1664. Olá, mas que bom que está sendo assim a repercussão desses nossos encontros. A gente encontra as pessoas no almoço, aí na rua, e o pessoal comenta, um comentou comigo, por exemplo, no domingo de meio-dia, quando estava almoçando num local aqui em Cruz Alta, me dizendo que ele nunca tinha pensado e nunca tinha tomado conhecimento que existia aquela regra do carro flex para decidir se abastece álcool ou se abastece gasolina. Uma outra pessoa me comentou que ele aprendeu agora a começar a analisar as promoções que nós colocamos aqui no encontro nosso, aquela questão do leve 4 e pague 3. Teve uma outra pessoa que me falou, mas assim, me deu um agradecimento muito grande, me dizia assim, cara, eu nunca tinha percebido que o fato de eu pagar 1% a mais no dia seguinte representava 52%, como você mostrou naquele encontro ali. Então esse é o objetivo dos nossos encontros mesmo, né? A gente de alguma maneira, eu que sou professor aí há 35 anos de matemática financeira, a gente colaborar com as pessoas dentro do possível com o nosso conhecimento, com a nossa experiência. E hoje eu vou pagar aqui uma dívida para muitas pessoas que me pediram para comentar o que eu vou comentar hoje aqui nesse encontro. Nós iremos falar de como é que se interpreta aqueles financiamentos habitacionais, aquelas compras à prestação que fazem aqueles planos em parcelas fixas. Como é que a gente interpreta tudo isso aí? Hoje o nosso encontro é muito importante para você que faz administração de empresas, para você que faz ciências contábeis, se você conhece alguém, tem um irmão que faz esses cursos, já avisa que a aula, que o nosso encontro será exatamente sobre esses sistemas de amortização de empréstimo. Para você que quer colaborar com o teu filho, na hora que ele tem que decidir que tipo de plano ele opta lá no banco para o financiamento da sua casa, esse encontro de hoje será, sim, imprescindível para isso. E vamos começar já com uma seguinte pergunta. Por exemplo, digamos que você deve para um banco R$2.000. E você chega hoje lá e paga uma prestação, por exemplo, de R$400. Pergunto para você, se você devia R$2.000 e paga uma prestação de R$400, então a partir de agora você está devendo R$1.600 para o banco. Sim ou não? O que você acha? Eu já vou responder para você. A resposta é não. Tá, mas por que não? Se eu devo 1.600, 2.000 e pago 400, não vou ficar devendo 1.600 só? Não. Por que não? Nós vamos ver exatamente isso no encontro de hoje. Como que são montadas as prestações? O que significa amortização? O que significa atualização do financiamento? Então, tudo isso vem nesse nosso encontro. Primeiramente, então, um grande abraço lá para o seu Walter Duarte Martins e para a esposa dele, a dona Marisa. Eu estive lá no estabelecimento deles esse dia, lá no Paladar, almoçando, e ele registrou, veio me falar faceiro, disse, professor, nós não perdemos um encontro daqueles de matemática e estamos aprendendo muita matemática.
Então, um grande abraço, fica aí registrado esse encontro que a gente teve. Bom, digamos que nós temos, por exemplo, um financiamento no valor de, isso aqui só para a gente montar o raciocínio, digamos um valor de R$1.000. Nós estamos pegando um financiamento de R$1.000 para pagar a uma taxa de 2% ao mês, digamos em N 5 meses. N 5 meses. Eu sei que já pensou assim, Tongo, por que N? O que quer dizer esse N aqui? Então vamos começar já a nos acostumar com aquilo que aparece nos nossos contratos, com aquilo que aparece lá nos livros de matemática financeira. Esse N aqui sempre representa o número de parcelas. É o tempo ao longo do qual será pago o financiamento. Essa taxa aqui, a letra oficial que representa a taxa dentro da matemática financeira, é sempre a letra I. Letra I. E o valor do financiamento, no caso aqui, será o saldo devedor. Como é que nós iríamos montar o funcionamento aqui, ó? Montar como é que iria se desenvolver esse plano de pagamento. Para você que está nos acompanhando aqui, e digamos que você vai fazer prova do Banco do Brasil, que vai fazer concurso para a Caixa Federal, para o Banco Central, para a Banrisul, para a INSS, para o MPU, a maioria dos concursos públicos, eles cobram conteúdos dessa forma aqui. E para você que faz suas compras aí, a prestação também, é muito importante entender como que é montada aquela parcela que você paga todo mês. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito do sistema de amortização constante. Esse aqui também é conhecido pela sigla, assim, ó, pelo apelido de SAC. SAC, Sistema de Amortização Constante. Como é que ele funciona? Esse aqui, se você fez um financiamento habitacional, se você fez um Minha Casa Minha Vida, lá no final do teu contrato, lá tem toda uma planilha. Aquela planilha lá é exatamente esse sistema aqui. Como é que ele funciona então? Primeiro passo, para nós montarmos a tabela aqui, é só olhar aqui, ó. Esse N quer dizer o número da prestação. No tempo zero nós temos o quê? Nós temos apenas aqui um saldo devedor de R$1.000. Nesse momento ainda não existe juro, não existe prestação e não existe amortização. No tempo zero, significa o momento que você está lá assinando o contrato e naquele momento ainda não tem prestação nenhuma para pagar lá de imediato. Agora, como é que eu monto daí a planilha desse sistema aqui? Primeiro passo, para o sistema de amortização constante, o primeiro cálculo que você faz é sempre o valor a ser amortizado. Olha aqui, ó. Esse amorte aqui significa amortização. E o que representa a palavra amortização? Amortização significa o valor que eu de fato reduzo do meu saldo devedor quando eu pago uma prestação. A amortização é o valor que eu de fato pago do saldo devedor em cada prestação que eu vou lá e pago no banco. Então o primeiro valor que a gente calcula é exatamente isso aqui. Como é que eu faço esse cálculo? Olha que tranquilo que é, ó. Para calcular a amortização, você pega o teu valor do empréstimo, que é R$1.000, e divide sempre pelo número de prestações. Então são 5 prestações, 1.000 dividido por 5 dará 200. O que significa esse 200? Significa que na prestação 1, obrigatoriamente eu terei que pagar R$200. Na prestação 2, obrigatoriamente eu irei amortizar R$200. Na prestação 3, eu também terei que amortizar 200. Aqui terei que amortizar 200 e ali terei que amortizar 200. Então, primeiro cálculo, nós calculamos o valor da amortização. Como é que faz esse cálculo? Saldo devedor ou saldo financiado, de início aqui, ó, saldo financiado, valor financiado, dividido pelo número de parcelas que eu irei pagar. Então, está aqui a amortização.
Agora, o que o banco faz quando você chega lá para pagar a primeira prestação? O banco começa fazendo o seguinte cálculo. Eles pegam aquele saldo devedor que você tinha e atualizam até aquela data. Então você devia R$1.000. R$1.000. A taxa é de quanto mesmo? Quanto? 2%. Faz o cálculo ali para mim no teu rascunho ou de cabeça já. Quanto é que vale 2% de 1.000? Nós fizemos já vários encontros falando sobre porcentagem. 2% de 1.000 seria esse cálculo aqui, ó. 2 por 100 vezes 1.000. Eu sei que você já está craque, né? Já olhou ali que eu já estou cortando, olha aqui, ó. Cortar esses 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, me dá então 2 vezes 10 que vale 20. Então o juro de 2% em cima desse saldo devedor, ele vale aqui R$20. Bom, você tem que amortizar 200. E o juro de atualização é 20. Como é que você calcula então a prestação que você irá pagar? A prestação é dada pela soma dessa atualização do 20 mais o 200 que deverá ser amortizado. Então a tua prestação aqui, na verdade, dará o seguinte valor: 20 mais 200, R$220. Então olha aqui a nossa pergunta inicial. Se eu devo 1.000 e pago uma prestação de 220, esse valor eu abato ele inteiro do saldo devedor? Não. Por que não? Porque na prestação eu tenho que pagar também a atualização do financiamento em cima da taxa de juros. Então, eu pagando R$220, eu irei diminuir do saldo devedor, de fato, R$200. Apenas os R$200. Então me diz agora aqui, ó, o meu saldo devedor anterior era 1.000. Eu estou amortizando de fato 200. Então o meu novo saldo devedor passa a ficar quanto? Claro, é esse 1.000 aqui, menos aquele 200. Então, a partir desse momento, eu estou devendo R$800 lá para o banco. É tranquilo, né? Então, só fazendo um reforcinho aqui. Primeiro passo, atualiza em cima da taxa. Esse valor da atualização, que são os juros, soma com o valor a ser amortizado. A soma dos dois me gera o valor da prestação. Feito? Vamos adiante. Quando nós formos pagar a segunda prestação, como é que ela é montada? Olha aqui, ó, acompanhe aqui, ó. Primeiro passo, eu estou devendo R$800, paga o juro do 800. 2% de 800, quanto é que vai dar? 2% de 800. Acompanhe ali, ó. Corta os 2 zeros, do 800 com os 2 zeros do 100, e 2 vezes 8 vai dar 16. Então, olha aqui, a atualização é R$16. Então, 200 mais 16 nos dará uma prestação de 216. E quanto é que fica agora o novo saldo devedor? Novo saldo devedor é aquele 800 menos aquele 200 que eu de fato paguei, então fica aqui R$600. Eu sei que você já deve estar pensando assim, nossa, às vezes a gente ouve falar de saque, de price, parece que isso é tão complicado, tão difícil. Você está percebendo que é tranquilo para acompanhar isso, né? Tenho certeza que a semana que vem você já está aí na rua aí discutindo essa questão do que é mais vantajoso, de como é que funciona cada sistema. Vamos prosseguir. Qual é o próximo passo agora? Eu tenho certeza que se eu aguardasse agora 3 minutos, você que está acompanhando esse encontro já teria plenas condições de montar sozinho a próxima linha. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, enquanto agora nós vamos chamar aqui os nossos apoiadores culturais, eu vou te dar aí um tempinho para você preencher para nós essa próxima linha aqui. Eu tenho certeza que você consegue. É logo. Unopar Fargep Polo Cruz Alta, a maior universidade de ensino à distância do Brasil. Apenas uma noite de aula por semana e mensalidades acessíveis a seu orçamento. São mais de 200.000 alunos formados no Brasil. Para mais informações, acesse o site unopar.br. Unopar Fargep Polo Cruz Alta,
Rua Copacabana, 179. Fones 3343-1222 e 3324-1664. Venha conhecer a sua casa de shows e eventos aqui na cidade de Cruz Alta. Dançare, na Rua General Câmara 1189. Trazendo de sexta a domingo as melhores bandas do sul do Brasil. Vou te falar pela última vez, não brinca mais com meu amor. Aceita os cartões Master, Visa, Sicredi e Hipercard. Dançare, na Rua General Câmara 1189, Cruz Alta. Coelho Gesso e Construção. Referência em construções prediais, com acabamento em gesso e outras soluções. Conforto e qualidade no que faz. Coelho Gesso e Construção. Rua São Jorge 421. Fones 9926 1191, 9131 4875 e 3343 2152, Cruz Alta. Coelho Gesso e Construção. Unopar Fargep Polo Cruz Alta, a maior universidade de ensino à distância do Brasil. Apenas uma noite de aula por semana e mensalidades acessíveis a seu orçamento. São mais de 200 mil alunos formados no Brasil. Para mais informações, acesse o site unopar.br. Unopar Fargep Polo Cruz Alta, Rua Copacabana, 179. Fones 3343-1222 e 3324-1664. Retornando então, eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão acompanhando o encontro de hoje que já terminaram de preencher até aqui embaixo. Tenho certeza disso. Mas vamos lá. Primeiro passo. Esses R$600, eu tenho uma correção em cima dele de 2%. 2% de R$600 é 2 sobre 100 vezes 600. Os dois zeros dos 600 com os dois zeros do 100 cortei e fica 2 vezes 6 que dará 12. Então aqui nós temos agora uma correção de R$12 que deverá ser somada com os R$200 da amortização. Isso nos dá então R$212 de prestação. E esse novo saldo devedor, confere lá o valor que você colocou lá. Tenho certeza que é para finalizar assim o teu acerto. Lá você tem R$400, olha assim. Vamos preencher já a próxima linha? Corrijo esse R$400. Quanto é que dará? 2% de 400, ele dará 2 vezes 4, 8, corta o zero de cima, zero de baixo, nós temos então R$8 aqui. E esse R$8 somado com o 200, nos dá uma prestação de R$208. E esse novo saldo devedor, quase no fim aqui, ó, o novo saldo devedor, 400 menos o 200 que eu de fato paguei com essa prestação, sobra aqui R$200. E R$200 corrigido a 2%, nós temos aqui R$4. E 4 mais 200, 204, então eu tinha 200 e paguei aquele 200, terminei o financiamento, vou abrir um champanhe e comemorar que terminamos de pagar aí, no caso, as nossas prestações. Agora, eu quero fazer contigo algumas observações que são imprescindíveis para que, de fato, você comece, a partir de agora, a entender bem aquela linha tua de financiamento. E pode comparar, se você financiou Minha Casa Minha Vida, se você tem um financiamento habitacional recente, pode comparar aquela tabela, aquela planilha que tem lá no fim do contrato com isso aqui, que você vai verificar que é exatamente essa planilha aqui. O raciocínio é o mesmo. Primeiro raciocínio importante. Quanto é que valia a primeira prestação? 220. Quanto é que deu a última? 204. Então olha bem, ó. Dentro do sistema de amortização constante, dentro do chamado SAC, as prestações sempre são decrescentes, elas vão diminuindo cada vez mais. Outro detalhe importante, perceba também os juros decrescendo aqui, ó. Os juros decrescendo. E a única coisa que permanece sempre a mesma ali como constante, até o próprio nome fala isso, né? O nome fala isso, amortização constante,
é aquele valor que você de fato abate em cada uma das prestações. Então, qual é uma das grandes vantagens desse sistema aqui? É que as prestações irão diminuindo cada vez mais. Você imagina então, por exemplo, num financiamento aí de 25 anos, como é o normal num financiamento habitacional. A tua primeira prestação, ela até pode começar um pouco mais elevada, mas lá da metade em diante, mais ou menos, do financiamento, você vai perceber o quanto ela começa de fato a diminuir, até chegar na última, que vai representar praticamente quase nada em termos de valores financeiros. Nós vamos agora fazer um comparativo desse sistema de amortização constante com aquele sistema que são parcelas constantes, que são prestações constantes. Porque nos bancos é assim, ou é esse sistema aqui, ou é o outro. Nas lojas a mesma coisa. Você vai financiar o teu carro, ou será esse sistema aqui, ou será o outro. E qual é o outro? O outro, ele tem um nome famoso. Ele é chamado de tabela price. Nós iremos então em seguida, logo após aí os nossos apoiadores culturais se manifestarem também para você, nós teremos um comparativo entre o sistema de amortização constante e a tabela price. Qual dos dois é vantagem? Qual dos dois é mais caro? O que é o mais recomendado para cada situação? Nós voltamos logo. Unopar Farrep Polo Cruz Alta, a maior universidade de ensino à distância do Brasil. Apenas uma noite de aula por semana e mensalidades acessíveis a seu orçamento. São mais de 200 mil alunos formados no Brasil. Para mais informações, acesse o site unopar.br. Unopar Farrep Polo Cruz Alta, Rua Copacabana, 179. Fones 3343 1222 e 3324 1664. O esporte ajuda você a enfrentar desafios, dar o melhor de si, se superar. No esporte, todos podem ser vencedores, todos mesmo. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando a prática de esportes paraolímpicos para estudantes brasileiros. Em parceria com as secretarias estaduais, promoverá o maior evento paradesportivo escolar do país. Acesse o site do Atleta na Escola e veja como se inscrever. Ministério da Educação, Governo Federal. Pensando no presente ideal para o Dia dos Namorados? Tulipa Floricultura. Nesse dia 12 de junho, emocione seu amor com buquês de rosas, tulipas ou uma cesta de café da manhã. Faça sua encomenda na Tulipa Floricultura, Marise Barros 936. Unopar Farrep Polo Cruz Alta, a maior universidade de ensino à distância do Brasil. Apenas uma noite de aula por semana e mensalidades acessíveis a seu orçamento. São mais de 200 mil alunos formados no Brasil. Para mais informações, acesse o site unopar.br. Unopar Farrep Polo Cruz Alta, Rua Copacabana, 179. Fones 3343 1222 e 3324 1664. Então, retornando para o nosso encontro aqui, vamos chamar a atenção e reforçar algumas coisas que são muito importantes. O que significa mesmo o SAC? SAC, Sistema de Amortização Constante. Me responda uma coisa, quem é que é constante dentro do SAC? O valor amortizado. O que é o valor amortizado? É o valor que você, de fato, diminui do saldo devedor quando paga cada uma das prestações. As prestações crescem, decrescem ou são sempre as mesmas? As prestações diminuem. Isso, no SAC, as prestações diminuem. Agora eu vou falar para você a respeito de um outro sistema que funciona muito dentro dos bancos. Esse também ele é muito utilizado, por exemplo, para a venda de carros, a venda de eletrodomésticos em lojas, que é o chamado sistema de tabela price. Qual é a diferença entre o sistema price
e o sistema SAC. O sistema Price, a primeira diferença em relação ao SAC é que ele tem todas as parcelas constantes, ou seja, todas as prestações são o mesmo valor, eles não diminuem e nem aumentam. Isso é a tabela Price. Então, para você identificar se quando você está comprando alguma coisa ou fazendo algum financiamento, para você identificar qual dos dois é aquele que você está sendo operacionalizado naquele momento, é só perceber as prestações. As prestações diminuem, é o SAC. As prestações são sempre constantes, sempre a mesma, é o Price. Agora, no Price, a tabela Price, tudo aquilo que é formatado ali funciona praticamente igual ao que funciona na tabela SAC. Como é que monta a prestação, como é que atualiza o saldo devedor, como é que encontra o valor a ser amortizado, como é que encontra o novo saldo devedor. Para você que entendeu aquele raciocínio anterior do SAC, o Price funciona da mesma forma, certo? Com a diferença de que no Price as parcelas são constantes. Isso. E no SAC as parcelas são decrescentes. Agora, eu sei que você deve estar ali com a tua família já comentando o seguinte, mas Tongo, me diga afinal de contas qual dos dois é mais vantagem. Se eu tiver que optar, por qual dos dois eu faço a opção? Eu montei aqui um sistema bem prático, um financiamento real, na realidade de hoje dentro dos bancos, a respeito de um valor de 90 mil a uma taxa de 0,7% ao mês, ou a taxa de 8,4% ao ano, que seria a mesma coisa, durante um prazo de 300 meses. É uma situação bem real dentro de um banco de hoje. Eu montei dentro do sistema SAC e montei o mesmo financiamento dentro do sistema Price. Para nós, então, tirarmos aqui em conjunto algumas conclusões. Se fosse financiar os 90 mil na taxa de 0,7 ao mês, durante 300 meses, a primeira prestação seria 930. A segunda prestação, ela seria menor, porque é o SAC. Ela já seria 927. Iria pagando, até que chegaria lá na última prestação, e a nossa última prestação seria de R$ 302. Você se imagine daqui a 300 meses, ou seja, daqui a quantos meses dá isso? Quantos anos daria? 300 meses, quantos anos daria? 10 anos dá 120 meses, né? 20 anos dá 240 meses. Então, 300 meses dariam quantos anos? Dariam 25 anos. Então você imagina daqui a 25 anos você estar pagando R$ 302 por mês. Com certeza será praticamente nada, né? Então, dentro do SAC, nós teríamos essa realidade aqui. Primeira prestação 930, segunda 927, última prestação R$ 302. Se no lugar de ser o SAC fosse na tabela Price, como é que iria funcionar esse sistema então? Seria o seguinte, a primeira parcela seria 718, a segunda parcela seria 718, a terceira seria 718, quanto é que seria a vigésima? A vigésima, 718. Quanto é que seria a quinquagésima, ou seja, a 50? Seria 718. Quanto é que será a última? 718. Então, nesse sistema Price, todas as parcelas serão iguais, desde a primeira até a última. Acompanhe o seguinte raciocínio. Sempre no mesmo plano, a primeira parcela do SAC ela será mais cara do que o Price. Isso é padrão, sempre será assim. A segunda também será um pouco mais caro. Mas agora compare, por exemplo, lá o último, próximos da última. R$ 302 é menos e bem menos do que a metade. Então, o sistema SAC, ele tem a desvantagem do início, ele ter uma parcela um pouco maior ou maior,
Porém, no decorrer dos pagamentos, quem opta por esse sistema percebe que logo ali na frente a parcela começa a ficar igual e logo em seguida já passa a ser uma parcela menor. Um outro detalhe importante, esse 90 mil financiado nessa taxa em 300 meses, quando termina de pagar a última parcela, você pagou um total de 184.815. Então, aquele 90 mil, pelo sistema de pagamento SAC, o total das prestações ali somam 184.815. O mesmo 90 mil financiado pela tabela Price, prestações constantes, quando termina de pagar o financiamento, o total que você paga é R$ 215.595. Então, no fechamento, o que a gente verifica? Nós verificamos que, se no SAC deu 184.815 e no Price deu 215.595, essa diferença aqui deu quanto? Se você fizer a conta lá, quanto é que vai dar? Vai dar 30.780. Então, 30.780. Isso sempre ocorre. Eu vou dizer uma coisa para você assim, ó, olha como é importante essa observação. Na média, o sistema SAC sempre dá em torno de 7,5% a 10% a menos do que o sistema Price, certo? Uma outra coisa que é muito importante, que fique bem claro, assim, que você guarde, principalmente você que está fazendo curso de administração de empresas, ciências contábeis, você que pretende fazer concursos públicos, nos quais entra lá, por exemplo, a matemática financeira, o que é importante guardar? Vamos fazer assim um reforço final. No sistema SAC, a prestação é decrescente, ela diminui cada vez mais. No sistema SAC, apesar de diminuir a prestação, o valor que ela de fato paga do saldo devedor é sempre o mesmo. Então, olha que observação importante. Prestação diminui, mas a amortização é sempre a mesma, é um valor constante. Isso no SAC. Na tabela Price, as prestações são o quê? Sempre iguais. Olha aqui, ó. Se você for fazer concurso público, guarda isso que é imprescindível para as provas. Na tabela Price, as prestações serão sempre iguais. Se a prestação é sempre a mesma e o juro vai diminuindo cada vez, então ela paga um valor cada vez maior do saldo devedor. Então, se a prestação é a mesma e diminui os juros, o valor amortizado aumenta. Então, na tabela Price, quanto mais passa o tempo, maior o valor amortizado a cada prestação. Eu sei que várias perguntas ainda devem estar aí pela tua cabeça, né? Por exemplo, já vem aquela questão prática de quem está envolvido com isso. Tá, mas Tongo, me diz uma coisa. Se eu chegasse aqui num certo momento e colocasse o meu fundo de garantia, como é que isso iria funcionar dentro das prestações ou dentro do meu saldo devedor? Ou ainda, e se eu utilizasse o meu fundo de garantia para já ajudar no pagamento inicial do financiamento? Então, essas observações, essas dúvidas mais frequentes e assim mais particulares e direcionadas, nós iremos no nosso próximo encontro trazer um profissional para esclarecer bem toda essa situação. E claro, o Tongo por trás fazendo lá as contas necessárias. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.
A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Unopar FAGEP Polo Cruz Alta, a maior universidade de ensino à distância do Brasil. Apenas uma noite de aula por semana e mensalidades acessíveis a seu orçamento. São mais de 200 mil alunos formados no Brasil. Para mais informações, acesse o site unopar.br. Unopar FAGEP Polo Cruz Alta, Rua Copacabana, 179. Fones 3343-1222 e 3324-1664.